Fala, Tito, meu irmão, olha onde eu tô aqui hoje, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, exatamente no posto 5. Gente, lugar incrível, o pessoal aqui caminha, anda de bicicleta, tem kitesurf, tem surf, mas nada disso é por acaso. Hoje eu vou conversar com um cara muito especial, Paulo Niemeyer. Paulo Niemeyer, esse sobrenome te diz alguma coisa? Aqui nesse programa sou eu, Tito e o drone. Então vamos aproveitar, vamos curtir um pouquinho Barra da Tijuca, que lá no finalzinho tem recreio, prainha, aqui tem todos os edifícios, hotéis. Então bora lá, drone, segue! Fala, Andreoli, fazendo inveja aí na cidade maravilhosa, né? Vou te contar. Ó, respondendo a sua pergunta, Niemeyer me remete ao maior arquiteto brasileiro. Tô curioso para saber o que você foi fazer aí no Rio. Então, conta aí pra gente. Agora aqui com o ilustre Paulo Niemeyer. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar contigo. Prazer é meu, obrigado. Satisfação. Bom, vamos começar falando pro pessoal de onde vem esse DNA, um pouquinho da sua história. Assim, conta rapidamente um pouquinho do legado, o que você pode falar um pouquinho sobre arquitetura modernista, o que você tem no teu sangue, o seu estilo. Conta para o pessoal de casa. Oba, tudo bom? Prazer. Meu nome é Paulo Sérgio Niemeyer, sou neto do Oscar, bisneto, né? Trabalhei com ele muitos anos, meu pai e minha mãe também são arquitetos. Eu brinco que sou filho da arquitetura, porque se meu pai não tivesse saído de São Paulo para ir fazer o UNB em Brasília, não teria conhecido, trabalhado com o Lelé, com minha mãe, com o Oscar. Minha mãe era mais nova, não fazia arquitetura ainda, mas meu pai estava estudando. E a minha vida foi arquitetura. Nasci em 70, nasci em Paris, quando meu pai estava trabalhando com... Meu pai e minha mãe saíram junto com o Oscar por causa do exílio. E aí a arquitetura modernista entrou no sangue e Niemeyer é na veia, né? Então não tem muito... então assim, isso veio muito da escapatória. E veio muito da época que ele viveu lá na Europa, né? É. Quando ele voltou para o Brasil, ele já veio com essa raiz modernista, o que trouxe essa tendência para o Brasil. Na verdade, o modernismo do Oscar já era aqui do Brasil. O Oscar já estava fazendo Brasília. Sim. Ele, quando saiu, Brasília já estava acontecendo. Ele já tinha essa veia desde Brasília, que ele estava junto com o Lúcio Costa, né? Na verdade, ele sempre foi modernista. O Sim. Oscar, ele estudou arquitetura. Quando estudou, estava saindo, estava o auge da arquitetura modernista, Le Corbusier, Semana de 22, arquitetura moderna, arte moderna, e o Oscar bebeu nessa fonte, sim, né? Sim. E a família do Oscar, ele, apesar de, como ele gostava de dizer, que não era uma família abonada, rica e tudo, o Oscar tinha família de juiz e tudo. Então a história do Oscar sempre esteve ligada ao governo, ou de alguma forma ao staff brasileiro, né? Perfeito. E ele acaba indo trabalhar com pessoas Ele era próximo do Juscelino, né? Nessa época de Brasília. E sim, ele ficou... O Oscar começa a trabalhar fazendo para uma tia, que é a obra do Berço, que é uma obra aqui no Rio. Primeira obra do Oscar, bem novo ainda. Depois ele começa a fazer vários projetos, vai trabalhar com o Capanema e o Lúcio. Ele que, durante a faculdade, ele quis fazer estágio com o Lúcio sem remuneração. Ah, eu li sobre isso. Que era uma coisa que o Oscar achava importante. E aí começa. Ele trabalha no prédio do Capanema, o Ministério da Educação e Saúde. E aí vai, a arquitetura moderna entra na veia. Não é isso, e não por acaso a gente está exatamente numa da década de 70, projetada por ele, né? Que é essa torre, que agora a gente vai falar da restauração dela, né? Na verdade restauro e reforma, né? A gente está adaptando a torre. Essa torre é um projeto de 1970, é um projeto fantástico do Oscar, que ele ia fazer com o Múcio Ataíde, o grupo de desenvolvimento. Na época eram 70 torres, as torres todas da Barra eram para ser redondas. Olha só. E aí sobrou esse conjunto aqui. São três, na verdade, são as remanescentes do projeto original. Que hoje restaram três. Tiveram alguns conflitos e tudo. O Múcio era um construtor que trabalhava conforme o mercado. Tá. Ele era um cara do mercado. E aí surgiu Brasília, tinha o Oscar. Ele quis trazer o Lúcio para fazer um plano. Tá. Aí até teve um atrito entre Oscar e Lúcio, porque ficou essa coisa do Oscar, que já tinha feito um plano que eu particularmente acho lindo,
que eram as 70 torres, com todo um projeto de urbanismo E e paisagismo, tudo envolvendo. tudo. Esse paisagismo dessa época era uma parceria com o Bulemax? Tinha essa... Tinha uma conversa, mas eles já não estavam andando. O paisagismo tinha um início. Uma tendência, talvez. Mas aí, como o projeto não andou, o projeto ficou... Passaram outros paisagistas Sim. e acabou que o paisagismo foi feito ao longo do tempo, Tá, né? por etapas. Então tem vários... Não tem um paisagismo fixo do Bulemax Tá, ou entendi. do escritório. Perfeito. Porque a Barra passou por vários processos. O projeto é de 1970, tiveram vários... Tanto que os prédios hoje são quadrados, Sim, mas sim. originalmente eles eram redondos, Sim, que é do sim. plano original. Perfeito. Só que perfeito. aí vários arquitetos, várias construtoras, foi se vendendo a construção dos prédios. E aí a Barra da Tijuca foi ganhando essa transformação. Então aquilo que era para ser redondo, a gente foi Isso. ganhando linhas retas dos novos arquitetos mais contemporâneos, talvez, Exato. trazendo essa mudança. Isso, e aí descaracterizou o projeto. E nós temos esses ícones hoje, que são essas torres redondas. Essa aqui, que é a Torre A, Então vamos conhecer essa a aqui, Torre né? H e Torre AG. Vamos lá? É da praia, vamos. O elevador não é da década de 70, né? Não, esse é 2022, modelo 2023. Bem, aqui que é um dos pontos altos do prédio, que é a vista, né? E ele está integrado com a natureza, né? Tá totalmente, né? Entra. Incrível. Esse Olha é um prédio isso. convencional, é apartamento convencional, que nós conseguimos fazer uma alteração para poder adaptar melhor. Então aqui fica o banheiro, Aqui é o banheiro, a que é um ducha vai estar banheiro no final ali, generoso, né? ducha, a ducha no pia, final, pia, vaso e tal. Tá. Então nós conseguimos fazer um banheiro generoso e padronizamos esse banheiro nas unidades. Tá. Aí nós conseguimos aqui Aí aqui fazer vai ter uma uma pia? bancada, que é a Isso. pia. A Entra com bancada uma aqui. cozinha americana, gourmet, Tá. com um alto nível de eficiência e tudo. Que dá pra ter todo equipamento, né? Dá pra ter um fogãozinho, dá pra ter um forno. A ideia é que seja geladeira. muito moderno e que Compacto. possa atender. Sim. E aí é um loft, né? Sim. Que é um loft de alto padrão. Agora sim, você Você já... entra aqui, tem a cozinha que é integrada. Tá. Fizemos vários estudos para o prédio. Ele tem uma vantagem, que é o que a gente estava falando. É o que eu tenho. A gente já fizemos umas 10, 12, 15 versões de apartamentos. Tá. Que ele tem a questão do. Esse loft, sozinho, a unidade, ela permite muitas variações. Muitas. Fizemos várias. A ABL Logística oferece uma gama completa de soluções em logística de transporte para Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Por meio do transporte rodoviário, otimizamos recursos e agregamos qualidade para os nossos clientes, além de contribuir para o desenvolvimento do país e construir uma organização baseada em qualidade e inovação no setor e transporte. Então acesse www.abllogistica.com.br ou ligue para 11 4565 3900. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. ABL, soluções completas em logística. Você sabia que para construir uma nova obra geralmente precisamos demolir a anterior? E que para isso necessitamos de uma empresa experiente, confiável e com responsabilidade social e ambiental? Nós temos a solução Demolidor Elite. Veja aí. Há mais de 10 anos no mercado, a Demolidor Elite tornou-se referência nos segmentos de demolições técnicas e controladas em todo o Brasil, com uma equipe de profissionais treinados e qualificados, trabalhando em diversos segmentos, como aeroportos, indústrias, shopping centers, hospitais, residências e retrofit, além de possuir um enorme compromisso com a segurança e meio ambiente. Então acesse demolidorelite.com.br, ligue 11 4321 3479 ou aponte a câmera para o QR Code que está aí na sua tela. Pensou em demolição? Pensou Demolidor Elite.
Há mais de 10 anos no mercado, a WG é uma empresa especializada que atua na área de locação e manutenção de equipamentos para construção, furos e cortes diamantados em concreto, venda e instalação de tapumes metálicos e gradis. Conosco, você conta com uma variedade de ferramentas para qualquer etapa da sua obra. Então acesse wglocação.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. WG Soluções em Locação. Fala, gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui na Rádio Vintage, que fica na Granja Viana, quilômetro 22.850, na Raposo Tavares. Tô aqui com o Rogério. Rogério, conta pra gente um pouquinho o que é a Rádio Vintage. Bacana, o projeto começou em 2018. Tivemos a ideia de trazer para o tempo atual uma rádio exatamente como funcionava na década de 80, com cartuchos, discos, LPs, enfim, tudo que funcionava nos anos 80, a gente está fazendo funcionar de volta aqui. Quer saber mais? Acesse o QR Code na tela e vem viajar no tempo com a gente. Obrigado, Rogério. Obrigado a você. Então aqui é o 35º andar. Perfeito. Que nós temos toda a parte de aquilo que a gente chama do que eu estava falando mais cedo. Que são os duplex, né? Tô falando do núcleo. Aquela parte que eu estava falando do núcleo, esse é o núcleo que a gente fala. Ele é estrutural. Então aqui estão essa parede é uma parede estrutural. Aqui o centro do edifício, E que na aqui verdade a parede suporta toda a estrutural. carga. Exato. Então aqui, ó, nas minhas a grande costas carga aqui, está aqui. tá aqui no centro. Perfeito. Aí dentro temos cisterna, tem elevador, tem tudo. Tá, então todo o e peso uma da super estrutura que aguenta o prédio. Tá. Ali, inclusive, foi construído primeiro. Tá. Você tem as fotos antigas Entendi. desse núcleo todo. Então é um núcleo bem construído. robusto, isso aqui ele vai meio que agregando peso, né? Incorporando ao núcleo. Perfeito. Agregando. Perfeito. Esse é o 37º. Olha que incrível. Não, é interessante que assim, a gente tem vários quadros da natureza esbelta e exposta o tempo todo, né? Aqui você consegue ver, a gente tinha que era uma coisa que eu achava bem interessante também. Você reparar aqui, esse concreto aqui. Essa era a parte aberta. Era uma janela. Que era embaixo da viga. Olha que interessante. Embaixo dessa da viga, viga. aqui tinha uma parte aberta. Sim, e aqui era tudo fechado. Então você tinha, parecia um basculante, só esse pedaço. Sim. Aí nós chegamos na coluna e falamos assim, o mais importante aqui é a vista. Claro. Abrimos tudo. e aqui era tudo concreto, né, pesado. Pesado aqui. Porque as vigas estão aqui. Sim. Ele apoia numa viga circular que apoia em tudo, tá vendo? Ela passa direto aqui e descarrega Tudo aqui, isso né? aqui é viga, ó. Você Sim, vê e ela aqui, descarrega daquela Exato. coluna para essa. Ó. Tudo isso aqui é viga, isso. Aí descarrega lá e descarrega aqui. Então aqui não tem função estrutural Entendeu? nenhuma, né? Quando você abriu. E permitiu que a gente fizesse esses rasgos aí. Ficou lindo. Que pra gente é o... Quando a gente conseguiu e chegou nessa solução de poder abrir tudo. Isso aqui é ficou sensacional. Uma conversa. Essa a gente conversa chegou com a o exterior fazer, aqui é incrível. cheguei... aquela coisa, né? A gente nunca muito... Eu falei pra ele, vamos fazer uma abertura, abrir tudo e tal. Sim. Ele, não vai dar, é muito caro e tal. E a gente fizemos várias escotilhas. Sim. Que também era um projeto muito legal, porque você ficava aqui mais fechado e você ia nas janelinhas independentes. Tá. Então tinham várias escotilhas de tamanhos diferentes. Depois que a gente fechou esse, para não ter uma só. E aí começou a perceber como era legal e olhar para fora. Uma coisa que eu né? já tinha falado antes da vista, de trazer a vista para dentro e trazer aqui uma espécie de observatório, uma área mirante, né? Sim. Na verdade, Esse é um mirante. edifício mirante. Sim, sem dúvida. Cada janela é uma foto diferente. Fotografias, né? Você pegar e tirar uma foto assim. Então, aqui é a cobertura. O que é isso, Paulo? E aí é o lado impressionante do projeto. É impressionante. Uma visão aqui 360, praticamente da região toda, né? Só o que barra aqui, o que segura a nossa visão, são as montanhas, o morro, tudo. Incrível. É uma área linda. E poder ver a vista. Aqui não tem nem muito o que falar, né?
Não tem. Aqui a vista. Aqui é só contemplar, né? Aqui é só contemplar. A vista aqui fala mais que qualquer coisa. A pessoa não vai querer sair daqui. Que é isso. E aí você consegue ter a ideia do que foi o grande projeto, né? Porque essa torre, por que essa torre é a mais alta da Barra? Porque ela é da década de 70, anterior ao plano piloto, plano diretor, que foi feito pelo Lúcio. Que eram para ser 70 torres. Essas torres todas, esses prédios todos que você vê quadrados aqui... Era para ser tudo redondo. Era para ser tudo redondo. E nessa altura. Tá. Tanto que tem alguns ainda sextavados ali também. Sim. Ali, ó. Tem uns mais antigos, Sim. Pegaram um pouco a carona. Devem ser todos redondos como esse. Todos 70 torres redondas. Tem o desenho, que é muito bonito, da maquete, que mostra a ideia do projeto. Então, na década de 70, o plano diretor que era vigente não tinha gabarito. Por isso que naquela época foi possível a gente erguer essas torres. Depois veio o plano e acharam que era melhor reduzir o gabarito, o que eu não acho que é uma besteira, porque essas torres, por exemplo, soltas aqui, elas não atrapalham em nada, são bonitas. A gente vê bastante. exemplo de Santa Catarina, Panamá, que tem torres enormes, né? Exato. Eu acho também um pouco de exagero. De exagero, né? Porque aqui, o que eu entendo como urbanista, é claro que a vertical, subir, fazer grandes prédios, é uma besteira, como acontece em Balneário. O problema não é uma besteira. Tanto que o problema é que a infra da cidade tem que acompanhar. O problema é o planejamento urbano. Exatamente. Uma colada na outra cria um paredão. A partir do momento que você tem torres isoladas com planejamento bem feito, se você tem áreas urbanas, você tem parques envolvidos, se você faz como uma superquadra em Brasília. O metrô atendendo tudo. E se você tem, por exemplo, numa área de 20 mil metros quadrados, você pode ter uma torre, aí você tem um planejamento Aí cabe. O problema é que vão alterando para liberar uma e outra. Exatamente. Se tem essa, por que eu posso fazer a outra? E aí a coisa complica. Acontece que aí o mercado imobiliário acaba falando mais forte, aí a própria especulação. Aí vira Copacabana, aí o sol não bate, aí a insalubridade, etc. Aí tem alagamento, aí... Como você... E isso é uma das características daqui, e o charme também. Que você percebe que esse planejamento aqui na Barra teve um pouco. Sim. Você não vai conseguir construir um terreno aqui, ou uma torre ali, então tem uma... Ele também é misto, né? Ele está bem distribuído. E acabou que essa torre hoje é um diamante no meio da Barra. Porque a gente está no centro da Barra, que você percebe. Sim. Ali você tem Pé da Gávea, ali você já tem o Barra Shopping. Sim. O eixo, né? Que é curioso, que vale a pena você ver. Aqui você tem o eixo das Américas, e ali você tem o eixo da Ayrton Senna, que é quase o plano piloto, que é o plano do Lúcio. Você tem o avião. Aqui é o que a gente chamaria da área residencial, que é o estudo do Lúcio, e lá o eixo monumental. E por isso que não deviam ter feito a Cidade da Música. A Cidade da Música quebra esse projeto que é super interessante. Então, é claro, esse projeto foi mesclando Oscar e Lúcio e tudo e chegou aí nesse... E tá onde está hoje, né? E essa torre é uma privilegiada. Sem dúvida, sem dúvida. E quem porque ela é moderna... tiver a oportunidade de morar aqui, vai morar muito bem localizado. Ela é moderna, ela é super atual. Sim, confortável. Respeitando todas as leis vigentes. As normas. Claro que foi possível, mas tem 99% das leis estão atendidas, as outras que não eram. É uma coisa sempre capricho da lei. Sim. Né? Então, ela é moderna, ela é atual. E já conseguiu todas as aprovações, né? Todas as então, aprovações, está aprovada no Bombeiro. Tudo. Agora é finalizar a obra. Agora está finalizando a obra e vai entregar e lançamento em breve. Não, perfeito. Então eu acho que o modernismo não acabou, ele tem uma leveza, ele tem um pouco do brutalismo do concreto, mas ele se adapta porque ele tem... O Oscar, por exemplo, ele dizia, né? Para mim o mais importante é o vazio. Tão importante quanto a arquitetura é o vazio. O vazio faz parte da arquitetura. Olha aí. Então, Paulo, agora aqui nesse cenário incrível,
né? Onde que a gente está exatamente? Me conta. Nós estamos no projeto do Hotel Nacional, que é um projeto também muito similar ao da Torre. Foi uma época que os caras estavam fazendo esses projetos. E aí o Hotel Nacional também é contemporâneo da Torre. Da mesma época. Da Torre Niemeyer. Era um hotel que tinha uma previsão de... O Rio de Janeiro ainda estava começando a acontecer, a Avenida Niemeyer não existia. Não existia aqui. Era uma estrada... Era mais rural. Mais rural, Sim. Super complicado de vir para cá. E ele fez esse projeto que é um hotel incrível, também com um grupo de parceiros já espelhando na torre também. Não, é sensacional, né? E aqui a gente percebe muito do lado modernista também, né? Tanto a torre redonda, né, como o desenho desse jardim aqui do Blue-Max, né? E o legal desse prédio, ele tem uma curiosidade, ele era mais largo, ele era para ser mais alto. E aí acabou não ficando tão alto. Sim. E aí o Oscar achava ele meio baixinho, sabe? Ficou meio desproporcional. Porque ele mais alto ia ficar mais imponente. Mas foi uma proporção Mas bacana, aí acabou não avançando e ficou Sim. assim. Sim. Então ele ficou chateado com essa questão. Paulo, a gente não podia também deixar de falar de tudo que aconteceu 8 de janeiro em Brasília, né? Tem muito ali da história da tua família lá, presente naquele lugar. Incrível. E tudo que aconteceu lá foi algo aí que marcou bastante, né? Com certeza. A gente estava visitando hoje as obras do Niemeyer e vendo, estamos aqui nesse lugar espetacular, que é essa... Você vê a integração das artes. A gente estava falando agora da sereia, do Sesquiate, sim. Tem as esculturas lá em Brasília. Sim. Você imaginar que um grupo de pessoas entre e destruam um patrimônio público nacional é absurdo. Tinham móveis, né, projetados por... graças a Deus os móveis não foram afetados, mas afetaram Di Cavalcante, Mariane Perrette, aquele araguaia dela é a coisa mais linda, era um emblema, era um ícone do próprio salão lá do Congresso, quer dizer, é uma afronta, é triste de ver. É triste, é torcer agora para que a gente consiga recuperar parte do que foi destruído também, né? Para preservar essa história que a gente tem lá, né? Eu até comentei nas redes sociais, no meu Instagram, que eles falam assim, vamos agora, a casa é nossa e tudo. E eu botei uma frase até que viralizou, que é, quem destrói a própria casa? Quem destrói a própria casa, é verdade. Né? É verdade. Então, esse acho que é a frase que explica muito bem o que a gente está passando. Porque, bem ou mal, se é a Casa do Povo, não é um grupo que pode fazer o que fez. Entrar até poderia, de repente, por uma manifestação ou o que fosse. Agora, pegar, entrar e destruir... Entrar e destruir não faz sentido. É um né? absurdo. Isso era com certeza era uma... É triste. Era uma vontade de atacar Sem dúvida. o patrimônio público, né? E a memória, né? Hoje estamos numa fase... Memória de um país, né, pô? Oscar esse ano faz 115 anos e está fazendo o ano Niemeyer. Nós, o Instituto Niemeyer e eu, estamos criando o ano Niemeyer, porque coincidentemente são 115 anos de vida do Oscar. E também estamos completando 10 anos que o Oscar faleceu. Tá. Quer dizer, com 10 anos sem Niemeyer, 2012, onde a gente pergunta o que vai ser da arquitetura, como é que a gente quer ver a nossa cidade e o nosso país, etc. A gente pega e deixa uma marca dessa. E um país sem história não tem como crescer, né? Exato. Então, como é que a gente ataca uma memória desse Sem jeito? dúvida, sem dúvida. Então, é um fato triste que, inclusive, a gente fica muito triste de estar vivendo isso, olhando, participando, né? Na mesma época de uma. A gente presenciar tudo tudo isso, né? Bom, mas vamos torcer para que isso não aconteça mais, né? Não. E que a gente consiga viver em harmonia, todos, e preservar a nossa história. Com certeza. É o que a gente deixa de legado, né? É o que deixa de legado. A gente deixa de legado família, amigos, mas principalmente o que a gente fez durante a vida. Uma vez eu estava em Brasília e encontrei um grupo de franceses que estavam lá fazendo uma visita guiada. Sim. E era um grupo grande, assim. Aí eu fiquei curioso, eu estava sozinho, estava com... Não lembro o que eu estava fazendo, mas aí fui perguntar de curiosidade, porque achei curioso um grupo daquele tamanho, de fora do exterior, vindo visitar Brasília. Eu já achei que estava em desuso, como as pessoas gostam de dizer que a arquitetura moderna acabou e tudo. Nada. Aí o guia me falou, me apresentou, achou fantástico. Aí ele falou assim, é que no mundo, Brasília é referência mundial. Para o mundo, Brasília é uma referência da arquitetura. Para o mundo, Brasília é referência, como Oscar Niemeyer também ainda é referência para o mundo da arquitetura. E aí falou uma coisa curiosa, que Brasília para o exterior é a meca da arquitetura. Então, aí aqui, o legal da gente vir conhecer o hotel
é que tem muitas características muito emblemáticas do Oscar. Sim. Tem a escada solta que faz ali na marquise. Perfeito, que ela sai Aquilo que eu lá. estava falando da marquise, que a gente tem uma marquise, ela tem que vencer o vão, então ela é bem grossa. Na verdade é um e vão parruda, enorme aqui, né? E ela termina e o fina. vazio do Oscar. E ele consegue, ele fala uma coisa que ele gostava muito de dizer, que o Le Corbusier prestou atenção. Falou, aqui tem inventividade, criatividade. Sim. Que é quando o Oscar afina a laje, porque o balanço, ele já pode ser, ele além de reduzir o peso no balanço, Sim. ele consegue Ele dá a leveza da Perfeito, marquise. perfeito. Então isso é muito bonito. E é muito interessante. E o vazio que nós falamos, que é nítido aqui. Não, e é nítido. Que ele consegue vencer esses Você não vãos enxerga uma incríveis. viga, você não enxerga nada, você não tem pilares aqui nesse meio todo, então é tudo vazio, né? E aquela escultura linda lá no fundo lá? Do Calder, né? E o painel do Caribé no fundo. Essa escultura foi recuperada. Ela foi no incêndio do hotel. Ela foi comprometida e Foi comprometida, foi restaurada. E aquele painel do Caribé tinha sido dilapidado, sumiu peça. Teve que correr atrás, Fizeram um achar. trabalho de investigação de polícia, de material histórico, conseguiram achar os painéis e remontaram o painel que dá nome ao ficou bar, lindo. que é o Caribé, que foi um grande amigo do Oscar. Olha só. Que é uma coisa também muito importante que a gente vê aqui, que é a Sim. integração das artes. Com aquela sereia do Sesquiate, com o painel do Caribé, com o Calder. Na verdade- e a importância disso. Na verdade, a arquitetura é arte, né? Então tudo que compõe é um conjunto. A arquitetura é uma obra de arte, né? E faz o complemento com os artistas parceiros, normalmente. Exatamente. Isso aí, gente. Arc Style, Paulo Niemeyer, aqui no Hotel Nacional. Um abraço.